Bom dia, pessoal. Para quem me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente dia 28 de maio de 2023, dentro da quarta vigília, portanto, haja visto o relógio registrar em torno de 4h15, 4h17 da manhã, que Jesus me expulsou da rede a fim de que eu mais uma vez traga uma importantíssima mensagem espiritual e teológica, portanto, para te ajudar no teu dia a dia, para te ajudar no alimento da alma, para te ajudar nos 9 frutos do poder do Espírito Santo. Dito isto, somente para aqueles que, em tese, ainda não são cadastrados no presente canal, que façam, que se cadastre, compartilhe, dê o seu like e, se puder, gostando ou não, faça o seu comentário para que eu possa diariamente aprimorar não somente o conteúdo, mas a didática das respectivas aulas teológicas. Outro sim, também para quem não sabe, o propósito maior do presente canal é o de disseminar e de alguma forma tentar contribuir com o aprimoramento e até mesmo com a educação do Brasil e do mundo, notadamente por meio de vídeos, aulas nas mais diversas temáticas do conhecimento humano e científico, bem como o direito. E aí me vem à mente o piano, que diz: o direito é dar a cada um o que é teu, o que é seu. E aí me lembro também já da parábola que Jesus pede para o seu tesoureiro pagar o imposto, pedindo para ele tirar a moeda na boca de um peixe, e diga: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. César queria imposto, e Jesus mandou o seu discípulo pagar por meio da moeda na boca de um peixe. E Deus necessita de amor, de atenção, de gratidão, de fé, uma fé real, uma fé que não se coloque em dúvida. E isso realmente tem um condão de servir de alimento para vestir e revestir diariamente o nosso espírito, a nossa alma. Deus nos, diversamente dos animais e dos anjos, que quando Deus fez os anjos em tese tinham livre-arbítrio. Com a rebelião de Lúcifer, que corrompeu um terço dos anjos de Deus, Deus revogara o livre-arbítrio que havia concedido aos anjos. E aí hoje os anjos de Deus, que não são poucos, e aí me lembro da passagem do profeta Eliseu, quando o general da Síria manda o mensageiro avisar que o exército dele vinha armado até os dentes para matá-lo. E aí o profeta transcendental e saudoso profeta Eliseu, no alto de sua infinita grandeza espiritual, pois era inspirado por Deus, disse para o mensageiro que não estava preocupado, pois o exército que se encontrava com ele era ano-luz maior do que o exército humano do rei da Síria. Por lógico que o profeta Eliseu estava a falar dos anjos de Deus. Se Lúcifer corrompeu um terço dos anjos de Deus, e Lúcifer era o anjo mais poderoso de Deus, em ato contínuo, nos faz compreender, em uma primeira síntese estreita, que Deus ainda pode contar com 2/3 do acervo do exército de seus anjos, e não são poucos. É somente você imaginar que para cada demônio Deus tem 2 anjos para combater nessa luta de titãs, nessa luta entre os principados e os potestados do bem e do mal. Ou seja, o mundo não está passando
por uma guerra de carne e de sangue, e sim, estamos passando ordinariamente por uma guerra, por uma verdadeira guerra contra os principados e os postatados do mal e do bem, onde o mal é o demônio e o bem é Deus, Deus lutando contra o demônio. E o demônio, entenda-se, também se encontra diariamente tentando desviar o homem do caminho estreito para o caminho largo e longo da perdição, da desgraça. Estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça, cuja ignorância, cujo vício em que pese são literalmente responsáveis pelos pecados, pelos mais diversos pecados que acomete a humanidade. Mas voltando para a nossa temática de hoje, o presente canal em que pese também tem por norte contribuir de alguma forma para o ensino da filosofia, pois não há como falarmos, como deliberarmos diariamente, dissecarmos, contextualizarmos, reverberarmos e verticalizarmos tanto a ramificação do direito, bem como direito, filosofia, política, geopolítica, teologia, economia e etc., sem contudo recorrermos aos postulados da clássica filosofia que, para quem não sabe, é amiga do saber. Irei, num vídeo específico, já antecipando o espólio, preparar com muito amor e carinho um vídeo específico falando da importância da filosofia, sobretudo, não somente para você poder compreender os contornos e alcance dos inefáveis mistérios que norteiam entre si a palavra de Deus, mas também provar e jogar luzes para você poder entender que quando você começar a dar o devido valor à filosofia, você vai compreender que ela é o porto de entrada, que ela é a carruagem de fogo capaz de levar o homem ao saber, ao conhecimento. E por saber se entenda, está incluso, está consignado em um dos 7 dons do poder do Espírito Santo e 9 frutos também do poder do Espírito Santo, a sabedoria. E quando lembramos de João, que João diz, buscai-vos a verdade, e a verdade vos libertará. E não há como buscarmos essa verdade sem, contudo, recorrermos aos contornos e alcance do colorário da transcendental filosofia que é amiga do saber. E isso porque a filosofia, já antecipando um espólio do que será objeto de um vídeo específico a respeito da presente temática, ela não somente é amiga do saber, como ela é amiga do saber exclusivamente em razão de ser baseado em perguntas e respostas. O filósofo faz uma pergunta e, por meio da resposta, ele começa a entender e compreender os contornos e alcance dos mais inefáveis e complexos mistérios que norteiam a nossa existência, que norteiam o nosso existencialismo arminiano, que também será objeto de um vídeo aula específico, que irei verticalizar sobre a importância do existencialismo, dessa ideia que temos de finitude, que só Deus é eterno e o homem é finito, ainda que tenhamos ou passemos por 3 fases, como o rei Salomão passou, e é retratado no seu livro de Cantares, a sua segunda fase por livro de Provérbios e a sua última e terceira fase contextualizada e reverberada, por que não dizer verticalizada, pelo erudito rei
Salomão em seu último livro, a saber, Eclesiastes. Todos eles previstos lá no livro de Juízes. Mas o propósito do presente canal, em que pese, também tem por norte contribuir de alguma forma, sem nenhuma, repito, sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria e, pior ainda, ser o dono da verdade, pois a verdade é só Deus. E quando se fala de conhecimento, não à toa Sócrates, um dos pais, considerado o pai da filosofia, dizia que o que sei é que nada sei. Essa frase é cerebral. E isso norteia, desde o existencialismo da humanidade, a máxima dos filósofos, que o filósofo é o único que diz que, em tese, não sabe de algo, não obstante ser o que Deus proporciona a ter acesso ao maior número de conhecimentos e, em tese, ser o que pode, ainda que de forma irônica, aquele que mais tem conhecimento e é o que menos admite em ter. Não à toa me vem Miguel Reale, a lembrança de Miguel Reale, que é um dos grandes protagonistas do direito, sobretudo é autor da clássica teoria dos objetos e da teoria tridimensional do direito, que chegou à sua terceira idade, assim como o rei Salomão, assim como cada um de nós chegaremos também, pois somos literalmente finitos. Chega ao ponto de dizer no alto de sua inexorável sabedoria jurídica que, não obstante ter sido um dos maiores protagonistas da teoria tridimensional do direito, teoria dos objetos, etc., quando Kelsen somente via o direito sob a perspectiva de norma, Miguel Reale, pai, por meio da teoria dos elementos, sobretudo a teoria tridimensional do direito, veio e disse: não, eu cheguei à terceira idade e nem cheguei nos pés da árvore do conhecimento. Isso realmente remontando esta sabedoria milenar utilizada pelos filósofos. Pois, segundo os próprios filósofos, aquele que diz que sabe de tudo, ele ipsilitz, ou seja, literalmente não sabe de nada e quer apenas fugir pela tangente. E esta é a razão pela qual enalteço e chamo a atenção para que você, se ainda não aprecia os contornos e alcances da literatura, que passe a apreciar, porque a sua vida vai mudar da água para o vinho. Você vai sair de uma visão monofocal para uma visão multifocal, ou seja, holística. O mundo vai se abrir. E você vai ter possibilidade de compreender os contornos e alcance dos mais inefáveis mistérios do conhecimento humano de forma muito mais clara. Mas o propósito, o objetivo do presente canal também é o de disseminar políticas, falar sobre políticas públicas, políticas econômicas, políticas sociais, de inclusão social, políticas micro e macroeconômicas, políticas internacionais. Mas quando falo em política, desde já deixo bastante claro no presente canal que este que estávamos a falar, e até por uma questão de valor, porque tudo que a gente faz tem que ter baseado naquilo que você acredita. E esta é a razão pela qual, desde já antecipo, que para além de não ter a menor pretensão de, nas mais diversas temáticas que doravante irei compartilhar e reverberar, sobretudo verticalizar, de forma humilde com vocês, de forma humilde e gratuita com vocês, pois aquilo que recebemos de Deus devemos doar de forma gratuita e não onerosa. Jamais terei a pretensão de esgotar as matérias, porque por mais esforço que faça, isso será literalmente impossível.
Nem o doutor, nem um pós-doutor, nem um PhD pode dizer que é especialista, tampouco é o cara de nenhum tipo de conhecimento humano. E é assim que os filósofos entendem. E pior ainda, ninguém no alto dessa nossa miserável natureza humana pode dizer que é especialista, que é o cara, que é o doutor Gamaliel da Torá, quando estamos a falar dos inefáveis mistérios que norteiam a palavra de Deus. E é esta a razão pela qual vocês jamais irão me ver falar de política partidária, senão um demérito àqueles que a aprecia, mas apenas para desde já expressar e externar que jamais este que estávamos a falar terá a menor pretensão, tampouco motivação em falar no presente canal sobre política partidária, que isso aí fica para os partidos políticos. Isso, mais uma vez, dizendo sem nenhum demérito aos demais. Pois democracia é isso. Você pode não concordar, pode não querer conviver com algo, mas você tem que saber e aprender a discordar de forma educada, respeitosa e elegante. Agindo assim, difícil é errar. Mas, no presente canal, terá também por norte o objetivo falar também um pouco, sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria, como já havia dito a Yuris, de temáticas da geopolítica, onde eu mostrarei a importância de dada ciência que é jovem, dentre as demais, as clássicas. Teologia, que é o que iremos falar hoje. Economia, que está presente na vida cotidiana de todos nós. Sobretudo em relação à dinâmica forense, que faz parte do meu ministério profissional, buscando trazer informações, vídeos, aulas concisos e objetivos relacionado ao devido exercício da cidadania, como direito do consumidor, direitos e garantias fundamentais, as mais diversas temáticas que o STJ e o Supremo, que entre si são o guardião da ordem jurídica interna, vêm decidindo e pacificando diariamente. Mas, para que o presente canal não fique mais extenso do que os anteriores, que já vai aqui com 18 minutos e 55 segundos somente nessa introdução, chamo a atenção de todos para, doravante, iniciarmos e nos dirigirmos diretamente para a temática de hoje, qual seja, porque pedimos, porque oramos e Deus não nos atende. Eis a questão. E essa frase é uma transcendental frase utilizada pelo grande William Shakespeare, que disse, eis a questão. Mas William Shakespeare também foi um dos grandes protagonistas, e para quem não sabe, William Shakespeare, para além de ter sido o maior poeta britânico, ele também, por via reflexa, foi o maior dramaturgo. E certa feita, ele também ficara conhecido com a frase: entre o céu e a terra
existe ano-luz, mistério, que a nossa vã filosofia desconhece. Nossa vã filosofia humana. E esta é a razão pela qual se faz extremamente necessário, diariamente, darmos muita atenção a todo o conteúdo que trago para vocês de forma gratuita, feita e preparada com muito amor e carinho, conforme a vontade e o propósito de Deus. E isso, ou essa foi a razão pela qual Cristo Jesus, no alto de sua infinita grandeza, notadamente nesta calada da noite, nesta quarta vigília, me inspirara a falar para vocês um pouco sobre a razão pela qual pedimos tanto, oramos tanto, às vezes até de joelho, e a graça e a porta da graça parece nunca vir. Nosso pedido parece nunca acontecer. E aí começa já introduzindo sobre o aspecto técnico, teológico, portanto, João 16, 24, para quem a época fora literalmente pedagógico em nos ensinar. Em João 16, 24, nos ensina que Jesus nos ensina que o que pedimos, ou for pedido em seu nome, ele atenderá. Pedes em meu nome que eu te darei. Pedes em meu nome que eu te darei. Pedes em meu nome que eu te darei. Quando compulsamos Tiago 5,13, o mesmo também é taxativo em falar do dom, da maneira como devemos pedir. Ele diz, quando compulsamos Tiago 5,13, Tiago 5,13 é peremptório em dizer, em falar do dom da oração e do dom do pedido. E ele diz sobre a sabedoria e nos alerta em Tiago 1, capítulo 1, 5, versículos 5 a 6, que se alguém de vocês tem falta de sabedoria, se dirige a Deus que Ele dará. E aí, por falar em sabedoria, e remontando e contextualizando essa passagem de Tiago 1, 5, 6, lembro que o rei Salomão, à época, para quem não sabe, o rei Salomão era o filho do rei Davi e um dos 10 reis de Israel, juntamente com seu pai, rei Davi, e que por via reflexa também foi responsável pela construção do primeiro templo de Israel, destruído pelo imperador Cícero. Mas o rei Salomão, antes de tornar o homem que o tornou, o único pedido que ele fez a Deus foi por sabedoria, que Deus lhe desse muita sabedoria. E Deus, para além de dar muita sabedoria, lhe deu muito poder, ele tornou rei e muito rico, provando a importância da sabedoria. Buscais a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,12. Veja, portanto, a importância dessa passagem de Tiago 1, capítulo 1, versículo 1 a 6, que nos chama a atenção e nos ensina a maneira que devemos buscar a sabedoria. Quando recorremos a Romanos, o erudito e transcendental Paulo de Tarso, responsável por escrever mais de 50% do Novo Testamento com base na nova e eterna aliança por meio das 3 epístolas ou cartas de Romano a Filemon, e isso que estávamos a falar de forma sem nenhuma pretensão teológica e jurídica, arrisca em dizer
que Paulo de Tarso também, em tese, pode ter sido o autor das duas cartas aos Hebreus cuja autoria é desconhecida até hoje. E falo isso pela grandeza do conteúdo literário, jurídico e teológico. Mas isso aí também será objeto de um debate, de um vídeo, aula específico. Então vejo, portanto, a importância de aprendermos a buscar a verdade. E Paulo de Tarso, em Romanos 12, 2, em Romanos 12, 2, é pedagógico em nos ensinar, 12, 2, é pedagógico em nos ensinar no sentido de dizer que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Devemos, pois, buscarmos nos renovarmos por meio da renovação de nossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por lógico que Paulo de Tarso está nos remetendo para a lei de atração e nos remetendo para a sabedoria, que é um dos 7 dons e 9 frutos do poder do Espírito Santo. E aí, Tiago 1, 5 a 6 contextualiza e nos ensina exatamente isso. Mas Tiago vai para além. Tiago vai para além. E logo no capítulo 5, versículo 13, nos ensina o dom da oração e como devemos orar. E a ponto de novamente enaltecer e trazer à colação a importância da sabedoria. Quando ele diz: se você não tem sabedoria, peça a Deus que lhe dará. Só que essa sabedoria, ela deve ser pedida com o coração contrito, desarmado, manso, de forma real, sem dupla intenção. E aí, em sede do respectivo capítulo 5, 13, Tiago é pedagógico quando diz: peça a Deus com fé e sem duvidar, pois aquele que duvida é como as ondas do mar. Portanto, devemos pedir com o coração contrito, manso, arrependido, pois, como ensina Paulo de Tarso, o verdadeiro cristão, ele não pode ser frio nem morno, ele deve ser fervoroso na fé. E aí me vem à mente o grande protagonista do avivamento norte-americano, a saber, Billy Graham, que viveu até 99 anos, morreu há 2 a 3 anos. Inclusive, em que pese, pregou para uma multidão no Maracanã, aqui no Brasil. E ele disse que a palavra de Deus, para além de ser a carruagem, para além de ser a bússola do cristão, outro sim, por via reflexa, a palavra de Deus também deve ser usada, utilizada, associada à prática. Ou seja, para Billy Graham, a palavra de Deus sem ação, a fé sem ação é inócua e ela não atinge a sua plenitude. E aí me lembro do grande protagonista, o pai da escolástica, a saber, Santo Tomás de Aquino, que por meio de sua dualística, refutando o pensamento monista de Santo Agostinho, vem por meio de sua dualística tentar aliar fé à razão. E aí vai ao encontro, esses dois vão ao encontro, esses dois pensamentos. Pensamento acerca da importância da fé, acerca da importância de termos uma fé sem reservas. E não à toa Tiago 5,13 é peremptório, é pedagógico em dizer
combinado com Tiago 1, 5 a 6, que pedir com dúvida, fé com dúvida, é como as ondas do mar. Ou seja, o verdadeiro cristão ele não pode ser morno nem frio, deve ser fervoroso. E aí, continuando, Tiago continua a nos dar a resposta para a nossa intrigante pergunta de hoje, qual seja o objeto de nosso tema que estamos a falar. Tiago nos responde novamente acerca de por que pedimos e Deus não nos atende em Tiago 4, 3. Em Tiago 4, 3, ele nos ensina de forma pedagógica que Deus não nos atende porque pedimos mal. E esta é a razão pela qual Deus não nos atende. E como é que iremos resolver esse problema? Estamos diante de um problema que precisamos resolver e vai ser agora. Quando Tiago, no alto de sua infinita grandeza, um dos 12 discípulos de Jesus, é pedagógico em dizer que Deus não nos atende porque não sabemos pedir, ele está literalmente correto. Não poderia estar errado, pois ele disse isso iluminado por Deus, inspirado por Deus. E como é que se explica e como é que se resolve esse problema? E onde é que está o problema? Onde é que está Arquê? Arquê, para quem não sabe, é a causa de todas as coisas sobre o aspecto filosófico. Por meio da Arquê que o filósofo fica intrigado, cético, e começa a investigar, começa a estudar, pesquisar e se estender. E quando você olha, você fica igual a isso que estávamos a falar. Pula da rede de 3 horas da manhã enquanto você está dormindo para ficar falando sozinho com o vento. Mas o vento, segundo Jesus, é como o poder do Espírito Santo. Ninguém sabe para onde vai e nem para onde vem. A única coisa que a gente não pode saber para onde vai nem para onde vem é a nossa fé, como diz Tiago. A nossa fé não pode ser oscilante como as ondas do mar. Tem que ser uma fé verdadeira, coração contrito. E aí, respondendo a pergunta de por que Deus, oramos e oramos, pedimos e Deus nos atende, Tiago, de forma literal, é pedagógico em responder no capítulo 4.3, que ele diz: ele não nos atende porque pedimos mal. E o que significa pedir mal? Sobre o aspecto hermenêutico, sobre o aspecto espiritual, sobre o aspecto cosmológico, sobre o aspecto teológico. Explico, e como sempre, a resposta de fácil alcance. Pedir mal para Deus significa você pedir algo que não está em conformidade, que não está em sintonia com aquilo que revela e reflete a sua vontade e o seu propósito. Deus jamais, repita-se, jamais duelará. Quase que não saía a palavra. Isso é porque deve ser o sono dessa calada da noite, dessa quarta vigília. Deus jamais de novo. Duelará. Saiu. Deus jamais duelará com seu inefável caráter de onisciência, onipresença e onipotência. E não à toa ele diz: céu e terra passarão, mas jamais, repita-se, jamais as minhas escatológicas palavras de promessa hão de passar. Ele prometeu para Abraão, na aliança que fez com o mesmo, quando Abraão tinha 90 anos e era pagão, era rico, e para além de ser rico era pagão, Deus disse: abandone toda a sua parentalha
todas as suas pertenças e vá, vá, vá. Ele nunca disse para Abraão que fosse para Canaã, com o objetivo de ensiná-lo a construir de forma gradativa a sua fé. Então ele colocou Abraão no que a teologia chama e a Bíblia de Vale da Sombra da Morte, que é o lugar onde Deus utiliza para colocar o homem em provação, para ensinar o homem a enfrentar os mais diversos e complexos problemas do dia a dia, e para além de ensiná-lo a superá-lo, o Tosim, por via reflexa, também tem a ímpar oportunidade de escrever os melhores capítulos de sua vida no momento da dor, da opressão, da perseguição, da injustiça e da humilhação, pois aqueles que se exaltam, que se elevam, serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Ou seja, pedir mal, conforme Tiago 4,3, significa exatamente pedirmos aquilo que está literalmente contra aquilo que revela e reflete a vontade e o propósito de Deus. E como é que iremos saber o que fere e o que não fere a vontade e o propósito de Deus? É fácil, e como sempre, a resposta está em João 8,12. Buscais a verdade, e a verdade vos libertará. João nos dá o caminho. João é a nossa bússola. Quando João diz buscais a verdade e a verdade vos libertará, ele está exatamente nos remetendo para buscarmos a palavra. E a palavra é o quê? É o verbo. No início era o verbo. E sem ele nada se fez, nada se fazia. Ou seja, o verbo é Cristo Jesus, é o instrumento. Deus é o arquiteto. E nessa perspectiva a maçonaria, em tese, tem razão. E Jesus é o construtor. Deus é o construtor. Jesus é o construtor. E o poder do Espírito Santo concedendo no ato da criação, Deus, o arquiteto, Jesus, o construtor, e o Espírito Santo, por meio da pomba do Espírito Santo, sobrevoando o oceano, transmitindo todo tipo de vida animal, vegetal, química, biológica, no micro e no macrocosmo. Veja o tamanho da grandeza do Senhor dos Exércitos, daquele que certa feita Epimênides, seguido e referendado pelo erudito Paulo de Tarso lá no Areópago da antiga Grécia, fora peremptório e pedagógico em dizer para os gregos céticos e ateus da época, que acreditavam em milhares e milhares de deuses do Olimpo, que o Deus dele é esse Deus desconhecido que acreditamos, é tão grande que a planta dos pés dele está na terra e a cabeça no terceiro céu. Quando Deus quer olhar para o céu, ele olha para baixo. Veja o tamanho da grandeza do Todo-Poderoso. Portanto, Deus não nos atenderá a nenhum pedido se estiver atentando ou duelando contra o seu inefável caráter de onisciência, onipresença e onipotência. Ademais, também se faz extremamente necessário no ponto, contudo, lembrar que, para além de Deus não atender os pedidos que não estão conforme a sua vontade e seu propósito, e a sua vontade e seu propósito em que pese está no livro da Bíblia, o Tosim, por via reflexa, ele, quando pedimos, ele faz tudo dentro de seu inefável tempo, pois o tempo de Deus é diverso do tempo dos homens. Ou seja, Deus é atemporal. E o que isso significa?
A atemporalidade de Deus significa que ele não está submetido à lei da gravidade e, pior ainda, por via reflexa, ao tempo dos homens. Não à toa, 1000 anos é como um dia para Deus. Outro sim, para além dele ser atemporal e tudo deve ser dentro do seu tempo, também deve ser conforme o seu modus operandi. Às vezes a gente pede e em tese é até atendido. A gente pede e está, se estiver dentro em conformidade com o propósito e a vontade de Deus, ele nos atende. Mas não atende da forma que pedimos. Ele atende dentro de sua maneira, de sua forma, de seu modus operandi. Por exemplo, imagina uma situação hipotética em que você pede a Deus para o mesmo, no alto de sua infinita grandeza, lhe ajudar a resolver os mais diversos problemas comezinho financeiro do dia a dia. E aí você tem um determinado problema, bem como acúmulo de dívidas, e aí você pede para Deus resolver, e Deus atende, fazendo com que você pare de gastar o que não pode. Ao invés de ele dar dinheiro, você ganha mais, você está ganhando 10 mil, aí você pede para ele fazer com que você ganhe 20, 30. Ele atendeu o seu pedido, mas não da forma que você pediu. Ele não fez com que você ganhasse mais, mas ele fez com que você deixasse de gastar o que não pode. Viu como ele atendeu? Para você aprender a ter gestão econômica, gestão financeira. Às vezes, você pede e ele atende, dentro do seu tempo e do seu modus operandi. Você pede algo e, às vezes, ele usa até a sua personalidade, o seu caráter, a maneira que você enxerga a vida, para atender o seu pedido, para fazer com que você reveja os seus conceitos. E por falar em conceitos, me vem à mente Nietzsche, o grande Nietzsche, um dos maiores pais do ateísta, junto com Marx, Schopenhauer, Freud. Mas vocês também observarão que ao longo dos mais diversos e complexos vídeos temáticos, teológicos, eu irei usar as próprias palavras de Nietzsche para justificar e comprovar a existência de Deus. E aí me vem à mente também aqui um grande filósofo, que não vou citar não por uma questão de ética, transcendental filósofo, um erudito, palestrante, que certa feita se declarara com devido respeito, admira a honestidade dele, que ser, assim como muitos católicos que se declaram católicos não praticantes, aí eu nunca pensei, em pleno século XXI, que eu vi um judeu, um ateu, dizer que, em tese, se considerava um ateu não praticante. O que me chamou a atenção nessa fala, nessa declaração, foi exatamente o fato de, para Deus, ser mais importante o que ele vê no coração do que o sai pela boca. E não à toa, Jesus fora literalmente pedagógico no sentido de dizer: a boca fala de que o coração está cheio e o coração se farta com o que sai pela boca. Então, para Deus,
para Jesus, seu Filho unigênito, é mais importante ouvir da boca de um ateu que não crê em Deus, quando Deus está olhando e lendo o coração desse ateu e vendo que ele é mais cristão do que aqueles que vivem diariamente nas igrejas. Pois na igreja até o cão entra. Por que o cão entrou na igreja? Porque a igreja estava aberta. Entrar na igreja até o cão entra. Você não demérita o cão, que é considerado um dos maiores amigos do homem. Mas existe uma diferença entre entrar na igreja, que até o cão, como acabei de dizer, entra, de entrar no culto. Entrar no culto é você começar a ter intimidade com Deus. E você só vai ter intimidade buscando a verdade. Por meio da palavra. Buscar a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para Deus, mais importa ouvir da boca de um ateu dizer que é ateu, quando ele lê o coração desse ateu e vê que ele é um cristão fervoroso, do que ouvir da boca de um cristão que ele é cristão, quando as suas práticas são ao revés, literalmente contraditórias. E era assim que agiam os fariseus. Eles diziam uma coisa e na prática faziam literalmente outra. E aí Jesus os chamava de hipócritas, a ponto de dizer para seus discípulos que não comesse do fermento dos fariseus, que era exatamente a hipocrisia, a perversidade, a maldade. E aí João Calvino, na sua teoria divina, soberania divina, que diz que dado a perversidade e a perversidade e o fato do homem ter nascido pervertido, por mais esforço que ele faça, será inócuo. Mas quando fala em Nietzsche, que por via reflexa também era filho e neto de pastor, e aí vocês veem, né? Nietzsche, um dos maiores protagonistas do ateísmo, tinha pai, sua origem genealógica vinha de um pai pastor e de um avô pastor. Mas Nietzsche, certa feita, disse que nada aprisiona mais do que as ideias. E este que está a vos falar, adiciona. Nada aprisiona mais do que as ideias, os hábitos, os costumes, as culturas, os vícios e a ignorância, cuja ignorância é responsável pela quase que a unanimidade dos pecados da terra, das coisas ruins que acontecem na nossa vida. Às vezes, muita gente discrimina, até mesmo calunia, comete o crime de calúnia e difamação por mera ignorância. Às vezes, determinada família, determinados pais, sem nenhum demérito aos mesmos, não conseguem entender e aceitar a orientação, a opção e a orientação, porque são diferentes, a opção e a orientação sexual são diferentes. Pesquisa aí para ver a diferença, que meu propósito aqui é provocar o seu interesse pela conjugação do verbo estudar, pesquisar e se estender, para que minhas palavras não sejam jogadas no vento, como é jogada a fé daquele que crê com dúvida. Segundo Tiago 5,13, 5-6. Quando Nietzsche, no alto de sua infinita grandeza intelectual e filosófica, portanto, diz que nada aprisiona mais do que as ideias, é exatamente em razão de as ideias, os hábitos, os costumes, as culturas, o vício e a ignorância está literalmente
presas, aprisionadas em nossa mente. E aí, como já havia dito em outros vídeos, aulas temáticos, segundo a neurociência, a neurologia nos dá a informação de que a massa muscular do cérebro humano pesa em torno de 2 a 2,5 kg. Salvo engano, quando os patologistas dissecaram o corpo do cientista Albert Einstein, considerado um gênio, chegaram à conclusão de que o seu cérebro pesara 2 ou foi 2,3 ou 2,4 kg, 2,3 kg ou 2,4 kg, que é exatamente nosso cérebro, composto de mais de 100 bilhões de neurônios. E cada uma microcélula nervosa, cada uma dessas microcélulas nervosas, enquanto célula individual, são capazes de se multiplicar instantaneamente em 10 mil novas células nervosas a cada instante. São as classes sinapses que ficam localizadas no córtex, a fim de mandar todos os mais diversos comandos para o devido funcionamento de nossos órgãos. E a mesma neurologia nos ensina que, salvo os casos de traumatismo craniano causado por eventual acidente doméstico ou profissional, em que pese, o nosso cérebro jamais apagará nenhuma das informações recebidas ao longo da vida, da concepção no ventre de nossa mãe até o último suspiro. E isso ocorre exatamente por conta desse aprisionamento. Todas as informações que recebemos, desde o cordão umbilical até o suspiro, ficam armazenadas, salvo as hipóteses de eventual acidente doméstico ou profissional, que pode comprometê-las. E esta é a razão pela qual Nietzsche, no alto sentido de grandeza filosófica e intelectual, à época, fora pedagógico, no sentido de dizer que nada aprisiona mais do que as ideias. E eu acrescento vício, ignorância, cultura. Tente mudar a cultura de um idoso, pensamento de um idoso. Tente mudar a cultura de um terrorista. Tente mudar a cultura de um judeu ortodoxo. Tente mudar um sistema corrupto. Lembra o rei Salomão? Na política, só corrupção. É claro que a gente não deve generalizar. Na justiça, só corrupção. E falo isso com base nos mais diversos, complexos e deletérios casos que odiernamente observamos na mídia internacional, onde aqueles que são colocados, Deus coloca para impostos dos mais altos escalão, acabam deixando a soberba do seu superego inflamado subir para a cabeça e a ânsia de ter em detrimento do ser, o tédio de possuir, a ânsia de ter com o tédio de não poder possuir, o narcisismo exacerbado em si mesmo, a ambição acima dos valores éticos e morais. Como advogado, eu somente recomendaria para os gestores públicos que colocassem em prática somente o que está previsto no artigo 37, caput da cabeça do artigo 37, que trata da administração pública, princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, da impessoalidade. Se cada gestor público colocar em prática o que está previsto nesses clássicos princípios explícitos da administração pública, do artigo 37, parágrafo 37 da Carta da República de 88,
literalmente não existisse esse caso. Ou seja, não existia ipsilito nenhum caso de corrupção, nenhum caso de desvio de dinheiro público, nenhum caso de improbidade administrativa. E isso ocorre exatamente por conta do que Nietzsche dizia, que nada aprisiona mais do que as ideias. São essas ideias, esses caços que diariamente tenhamos que nos esforçar para libertar, abrir a porta do cárcere e deixar ele sair de nossas vidas. Somente assim poderemos triunfarmos do terreno largo e longo da perdição, da desgraça, do vício, do materialismo, da prostituição, da ambição, do narcisismo exacerbado em si mesmo, que mais vale o ter em detrimento do ser, em prol de uma caminhada na direção do terceiro céu, onde Deus, no alto de sua infinita grandeza, com efeito, se encontra com seu Filho unigênito, preparando a nossa eterna morada, hoje e sempre. Amém. Pessoal, obrigado para todos que ficaram comigo até o presente momento. Obrigado pela atenção de todos. Desde já peço mais uma vez que se cadastre no presente canal, faça seus comentários, dê o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas, que para além de vocês poderem ter acesso aos próximos vídeos, aulas, nas mais diversas temáticas, conforme a Iures suscitado, ou trouxe por via reflexa, vocês também poderão ter a ímpar oportunidade de se tornar, de ser um instrumento de mudança na vida das pessoas. Vocês poderão, ao momento que compartilham o presente vídeo, compartilhar para a conscientização, a informação, a educação e a promoção da sabedoria, que é um dos 7 dons do poder do Espírito Santo, a ciência, a consciência e o domínio daquilo que efetivamente revela e reflete a vontade e o propósito de Deus, hoje e sempre. Amém. 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 Fique com Deus nesse domingo largo e longo, e que tenham uma semana e resto de mês de maio iluminado. Amém. Em nome do Pai, do Filho, poder do Espírito Santo.